Honda da cidade. Oferecimento Lavanderia Silver Clean. Tudo que sua roupa precisa. Grupo Pedreira Matar. Você pode confiar. Ibis Style São Mateus. Venha viver o melhor. Olá, gente amiga, estamos chegando com mais uma edição do nosso Honda da Cidade, aqui na nossa TV Foz, é o nosso canal também, a partir de agora com as informações, as principais informações, em especial as informações policiais. A partir de agora você vai acompanhar uma batida entre dois carros, deixa pessoas feridas, esse acidente na manhã desta terça-feira em São Mateus, você vai acompanhar já os detalhes, uma perseguição dos agentes da Polícia Rodoviária Federal a um foragido da Justiça, passando pela BR-101 Ibiraçu, Fundão, a perseguição que inclusive o motorista ia pela contramão, perigosíssima ação. Já já você vai ver também os detalhes nas imagens da viatura da PRF. Daqui a um pouquinho no nosso Honda da Cidade, você vai acompanhar também um homem acusado de homicídio em Águia Branca, é preso em São Mateus de uma ação policial. Os detalhes já já no Honda da Cidade. Linhares em festa e inclusive esse período já aquece ainda mais o comércio linharense. Daqui um pouquinho os detalhes aqui no nosso Honda da Cidade também. Os fatos policiais do sul do estado. A farmácia Cidadã em Colatina, em novo endereço. E você vai ficar sabendo qual o endereço daqui um pouquinho no Honda da Cidade que está começando agora. Muito bem, é o nosso Honda da Cidade, aqui na nossa TV Foz. Eu convido você para seguir a gente lá nas redes sociais. Fique à vontade também. O nosso WhatsApp na tela, 99802-5047. É o nosso canal interativo para você reclamar, para você elogiar também. É o nosso bate-papo, viu? Tá aí na tela, 99802-5047. Segue a gente lá nas redes sociais, @TV Foz São Mateus, @TV Foz Linhares, @TV Foz Colatina, Cachoeira, enfim. Segue os nossos canais por lá também, no Instagram. E por falar em rede social, e por falar nisso, né, a gente destaca o nosso site, sinoticias.com.br, as principais notícias do Brasil e do Estado do Espírito Santo, em especial aqui no nosso site. O seu jornal online, sinoticias.com.br, é de graça, na palma da sua mão, você não paga para ter acesso ao melhor conteúdo, os melhores conteúdos com os principais jornalistas. Olha, matérias espetaculares que você acompanha aqui no Honda, você vê por lá também. Então acesse sinoticias.com.br, é de graça, na palma da sua mão. Oh, coisa boa, né? Olha, começando aqui o Honda da Cidade também, já vou falar sobre essa perseguição policial, viu? Daqui um pouquinho. Mas antes disso, um homem morre, um outro fica ferido após o carro atingir poste e capotar, viu? Olha só, gente, com relação a esse tipo de acidente que a gente tem falado aqui tanto no Honda da Cidade, o cuidado que tem que ter na hora de dirigir um automóvel ou pilotar uma moto. O acidente aconteceu na madrugada de domingo na rodovia ES 490, na localidade de Garrafão, em Itapemirim. Em nota, a Polícia Militar explicou que o motorista seguia de Cachoeiro a Marataízes quando perdeu o controle da direção. O carro bateu contra um poste às margens da via e capotou, lançando o passageiro, um homem de 32 anos, para fora do automóvel. Ele não resistiu e morreu no local. Já o motorista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Menino Jesus, em Itaipava. O estado de saúde dele não foi informado. A polícia científica foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado ao SML de Cachoeiro. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Regional de Itapemirim. Violência, né, gente? Que violência no trânsito. Infelizmente, um homem morreu, um outro caminhado ao hospital. Enfim, obrigado a Roberta Michalski pelas informações. Um outro caso policial também que eu destaco agora para você. Um homem acusado de homicídio em Águia Branca foi preso em São Mateus numa ação policial. Você vai ver essas informações também. Você vê o homem preso aí. A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Águia Branca, Barra de São Francisco e São Mateus,
a ação, prendendo à tarde de ontem um homem de 37 anos suspeito de assassinar Michael Abreu da Silva a tiros no último dia 10 de agosto em Águia Branca. De acordo com as investigações, no dia 10, no dia do crime, o suspeito saiu de São Mateus em direção à Águia Branca para participar de um churrasco familiar. Durante a noite, após cometer o homicídio, ele fugiu do local em seu veículo. O mandado de prisão foi cumprido em São Mateus, em uma operação coordenada que mobilizou equipes das 3 delegacias. O suspeito foi localizado e detido sem oferecer resistência, sendo conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, Delegacia de Polícia Civil. Segundo a Polícia Civil, um trabalho integrado foi fundamental para dar uma resposta rápida ao crime e assegurar que o acusado responda na justiça. Após os procedimentos legais, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória e está à disposição da justiça. Este homem que você vê na imagem, sendo levado por um policial civil, descaracterizado, ele teria cometido um homicídio em Águia Branca, na ocasião, em agosto do ano passado. Engraçado que na ocasião ele foi comemorar, foi para um churrasco com os familiares, e aí teria cometido esse homicídio, ele é acusado disso. Um outro assunto que eu destaco para você agora aqui também no nosso Ronda da Cidade, presta atenção, você que está acompanhando aqui o Ronda. Falei agora há pouco sobre uma perseguição policial. Antes das imagens, Kelly, só um minutinho, antes da perseguição policial, porque o que acontece? O homem teria feito uma manobra estranha na BR-101, entre Ibiraçu e Fundão, isto ontem, e a PRF, então, passou a perseguir esse veículo, né? E a perseguição em contramão pela BR-101 entrou em vias estreitas, viu? Um perigo tremendo de provocar um acidente, atropelar alguém. Você vai ver nas imagens da própria viatura da Polícia Rodoviária Federal. Nas imagens aí, a polícia teve que fazer uma manobra na BR-101 para acompanhar esse carro branco que você vê aí na frente. Olha só, a ação demorou mais de 3 minutos dessa perseguição policial, passando por locais de muita movimentação. Esse carro branco está sendo perseguido, a polícia ali com cautela para evitar um acidente, evitar um atropelamento. Só acompanhe as imagens, olha. Olha o perigo. Ele entra ali novamente, a polícia com cautela para evitar um problema, mas ele consegue escapar também nesse momento dessa manobra. Aí ele entra nesse trecho estreito. Olha o perigo se alguém estiver atravessando, ou um motociclista, olha o perigo que esse homem estava causando, viu? Isso foi ontem à tarde em Ibiraçu e também Fundão e Ibiraçu nesse trecho da BR-101, então, quando ele entrou na cidade, tentando fugir da ação dos policiais rodoviários federais. Olha aí. O motociclista ali teve que sair às pressas também. Ele ia para contramão, ele não. Uma senhora ali também, um senhor. Ele volta para a pista novamente. Olha o que ele faz. Ele atravessa o canteiro central, olha, na frente da carreta ali, ó, ele entra. A viatura continua do lado contrário, ele já na pista central, ele atravessa novamente, na frente dos carros ali, ó. Olha o perigo, olha que coisa. Outra vez também, os policiais achando que ele fosse parar, mas não parou não. Ele continuou com a perseguição por ali. Não tinha como parar, olha ele, novamente. Que perigo, né, gente? Olha aquela situação.
Tá, então, você viu a perseguição policial, o resultado dessa perseguição, enquanto o Kelly repete ali as imagens novamente, rapidamente, aí, as imagens dessa perseguição policial contra um carro. Este homem que foi depois, a polícia conseguiu interceptar, tá? A polícia conseguiu interceptar. Ele é um foragido da justiça, foi preso após essa perseguição na BR-101 entre Fundão e Biraçu. Daí, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ele foi encontrado, e dentro do carro dele foi encontrado esse veículo que ele estava conduzindo, foi encontrado, ele não obedeceu a ordem de parada durante uma fiscalização e tentou fugir. A perseguição durou mais de 3 minutos, foi registrado pela câmera acoplada na viatura da corporação. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, durante o acompanhamento, o motorista cometeu diversas infrações de trânsito, como você vê nas imagens, e após cerca de quase 4 quilômetros, o veículo foi interceptado. No imóvel, os agentes encontraram R$ 14.227 em espécie, uma pistola turca, além de 38 munições de calibre 9mm. E durante a abordagem, foi constatado que o passageiro, um homem de 28 anos, possuía um mandado de prisão. Você quer saber o detalhe? Quem conduzia esse carro que você está vendo aí era um adolescente de 17 anos de idade. Ele que conduzia esse carro, ele que fazia essas manobras aí. Esse adolescente de 17 anos, no carona, que estava um foragido da justiça, um homem de 28 anos de idade. É isso mesmo, ele possuía um mandado de prisão em aberto por roubo e era considerado foragido da justiça. Além disso, a checagem também confirmou que o carro havia sido roubado no Rio de Janeiro no início do ano passado. Esse carro foi roubado. E quem conduzia esse carro com toda essa manobra perigosa, arriscada, colocando em risco pedestres, motoristas, né? Os carreteiros ali também, era um adolescente de apenas 17 anos de idade que estava ao volante deste carro aí que você está vendo, tentando fugir da ação da Polícia Rodoviária Federal. Repito, o motorista não obedeceu à ordem de parada, que quando começou a perseguição. A gente não tem as imagens da parte final da perseguição, mas a Polícia Rodoviária Federal enviou nota de que o homem foi detido, o adolescente também foi encaminhado para que se tome a providência necessária e o carona que estava com mandado de prisão em aberto, tinha inclusive foragido da justiça, foi encaminhado ao sistema prisional no estado do Espírito Santo. Que situação, né, gente? Que coisa. Olha, uma batida entre 2 carros deixou 2 pessoas feridas na manhã desta terça-feira em um bairro no município de São Mateus. A nossa equipe foi acompanhar de perto. Na manhã desta terça-feira, um acidente de trânsito deixou 2 pessoas feridas. Uma batida aconteceu nas proximidades do ginásio de esportes municipal no bairro Sernambi. De acordo com informações do motorista de um Fiat Uno envolvido no acidente, ele trafegava pela rua Ademar de Oliveira Neves com a intenção de acessar a lateral da BR-101, quando uma motorista não teria respeitado o cruzamento e bateu, causando impacto na lateral do Uno. O carro foi projetado para cima de uma calçada. Além do motorista do Fiat, um motociclista que seguia logo atrás também foi atingido pela colisão. Ele sofreu ferimentos leves. Já a mulher que estava dirigindo outro carro precisou ser resgatada. Ela foi atendida por uma equipe do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Roberto Silvares. Felizmente, o motorista do Fiat Uno não sofreu ferimentos, mas o veículo teve danos materiais. Pois esse acidente foi na manhã desta terça-feira, no bairro Boa Vista, em São Mateus. Agora, um jovem morreu em um acidente na BR-101, no sul do estado, precisamente em Iconha. Vamos saber com detalhes com Roberta Michalski. Lucas Nicolini, de 22 anos, estava de moto quando se envolveu em um acidente com 2 carros no quilômetro 379 da BR-101, na localidade de Tocaia, em Iconha. De acordo com familiares, o jovem estava a caminho da casa dos pais quando a tragédia aconteceu. Ele faleceu no local. O acidente aconteceu na noite de sábado e também deixou gravemente ferido os 2 condutores dos automóveis e um passageiro que estava em um deles. Segundo a Polícia Militar, não foi possível identificar as causas da colisão devido à gravidade da ocorrência. O condutor de um dos carros foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital de Santa Casa de Cachoeiro. Já o motorista e um homem que estavam no outro veículo também ficaram gravemente feridos e foram encaminhados para hospitais da região.
Lucas trabalhava em uma loja no centro de Conha e seguia do trabalho para a casa dos pais no interior do município. Ele cursava fisioterapia em uma universidade privada de Cachoeiro. A polícia científica disse que a perícia foi acionada e o corpo de Lucas foi encaminhado para o SML de Cachoeiro. A Polícia Civil explicou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela delegacia de Iconha. Que triste, né? Um jovem Lucas, que acabou perdendo a vida neste grave acidente na cidade de Iconha. Pior que muitos moradores dali da cidade conheciam, tinham um contato direto. Foi assim uma comoção muito grande com esta informação deste acidente que acabou matando precocemente esse jovem Lucas lá em Iconha. Um acidente gravíssimo, né? O outro encaminhado para o hospital. A gente não tem informação do estado de saúde desta segunda pessoa que foi encaminhado para o hospital em Cachoeiro de Itapemirim também, né, gente? Eu sempre falo o cuidado que tem que ter na hora de dirigir um carro. E em Cachoeiro de Itapemirim, uma ação policial apreendeu armas e drogas também. Vamos ver como foi isso. Durante o patrulhamento em diferentes bairros da cidade, equipes da Polícia Militar apreenderam pistolas, revólveres e até uma espingarda calibre 12. No total, 7 armas de fogo foram encontradas, além de munições e carregadores. Na área do bairro Zumbi, os policiais flagraram a venda de entorpecentes e apreenderam 117 pinos de cocaína, além de pedras de crack. Já no bairro Safra, uma ação resultou na prisão de 2 suspeitos com mais de meio quilo de crack, cerca de 680 gramas, e uma pistola calibre 380. Outra ocorrência chamou a atenção pela quantidade de drogas. Mais de 400 pinos de cocaína foram apreendidos, junto de pedras de crack e dinheiro em espécies. Durante as ações do final de semana, 7 suspeitos foram detidos. Essas apreensões reforçam o trabalho de combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de armas de fogo em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a polícia, o objetivo é manter a redução dos índices de violência na cidade, que se aproxima de cerca de 2 meses sem registrar homicídios. Os materiais apreendidos e os suspeitos detidos foram encaminhados para a Delegacia Regional de Cachoeiro. A Polícia Militar afirma que as operações vão continuar de forma intensa. Exatamente, é o que tem feito muito a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, inclusive nos batalhões, polícia no combate ao tráfico de drogas, ao crime organizado. E se você souber de alguma informação que possa levar também a identificação, localização, apreensão de drogas, pode fazer denúncia anônima no Disque Denúncias 181. É de graça, você não paga nada e nem precisa se identificar, viu? É isso mesmo, denúncia anônima para que a polícia possa chegar aos traficantes, aos criminosos. A sociedade precisa e deve fazer isso sim. Se souber, denuncie 181. Anonimamente você não precisa se identificar. Ainda hoje, aqui no nosso Ronda da Cidade, vamos falar sobre Linhares, que vai estar comemorando aniversário, hein? Está chegando e o comércio aquecido. Daqui a um pouquinho no Ronda da Cidade a gente vai trazer essas informações ainda, viu? Mas antes do intervalo, tem um assunto importante aqui para você que está acompanhando o nosso Ronda. Um homem em surto psicótico foi resgatado e também com ele parece que cuidava, ou pelo menos tentava. Havia 22 cães em situação de maus tratos. Olha só, gente, situação muito assim triste de se ver. No bairro Coab, no município de São Mateus. João Batista, que traz os detalhes. A ação envolveu equipes da Polícia Militar Ambiental, do SAMU, da Assistência Social e de uma ONG de proteção animal. A ocorrência foi registrada na tarde da última sexta-feira. A Polícia Militar Ambiental foi acionada por voluntários da ONG que receberam denúncias de maus tratos a animais. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um morador sozinho, bastante debilitado, em aparente surto psicótico. O SAMU e a Assistência Social foram chamados e prestaram os primeiros atendimentos ao homem, que foi encaminhado ao Hospital Roberto Silvares para tratamento. Dentro da casa, uma nova situação de emergência. 22 cães, todos magros, debilitados e vivendo em condições insalubres. Um médico veterinário avaliou os animais e confirmou que todos necessitavam de cuidados imediatos. Os cães foram resgatados e levados para a sede da ONG Vipa, em Guriri, onde agora recebem tratamento. Que coisa, né? Eu vou pedir a Kelly repetir essas imagens novamente. A situação
dos animais também. Lógico que a gente preservou a imagem deste homem também, que estava em surto psicótico, provavelmente seja isso, mas olha só, como é que a pessoa consegue morar dentro de uma casa, uma situação, nem para os animais é uma situação normal, ainda imagine para um ser humano. Inclusive teve um fato parecido com esse também, numa influenciadora que foi detida na capital, que também o apartamento dela era parecido com isso aí, não tinha cachorro, mas era mais ou menos por isso aí, era mais que lixo do que limpeza, né? Nesse caso, olha a situação desta residência em que estava morando esse homem com os animais, né? Os animais, inclusive, precisando urgentemente de uma assistência, né? Lógico, animais praticamente passando fome, né? Só vieram 22 animais, que coisa, viu? Ainda bem que a polícia ambiental, o pessoal da assistência social também conseguiu resgatar para dar uma condição melhor aos animais e também o homem, né, viu, que estava em estado que provavelmente seja um estado psicótico, né? Então esse homem também está recebendo todo o atendimento necessário, viu? Daqui um pouco no Ronda tem mais informações, já eu vou falar sobre a nova localização da Farmácia Cidadã em Colatina. Se você não sabe onde é, daqui um pouquinho você vai ficar sabendo com a gente, através da nossa correspondente Elisângela Ramos, aqui no nosso Ronda, logo depois do intervalo comercial. Sai daí não!